E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui numa tarde ensolarada de uma sexta-feira. Daqui a pouco eu tô indo até em um cliente fazer uma vistoria no estabelecimento dele para realizar um orçamento. Mas antes de eu ir para lá, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Se você for ver, no início do vídeo eu tô na academia, eu ia gravar depois no carro, voltando para casa, mas acabou que não consegui, tive que voltar para casa um pouco mais rápido e eu não tinha um lugar para apoiar o celular lá no carro. Mas surgiu a oportunidade de gravar agora, então vamos bater esse papo, né? E o que eu queria falar com vocês hoje era de algo que eu tava pensando essa semana. E ontem até eu, em uma conversa com um amigo, eu, sabe, abriu minha mente. E o papo que a gente vai bater hoje é sobre até o tema do vídeo. Eu tava pensando nesse tema, no ideal em si desse tema essa semana, que é otimismo não é uma utopia. E, para via de informação, o otimismo em si foi criado por um filósofo matemático alemão, se eu não me engano. Eu vou até colocar o nome dele aqui. É até importante, às vezes, a gente pesquisar sobre a vida de quem criou certas filosofias, certos pensamentos, porque a vida dessa pessoa reflete muito do pensamento dela. E é muito precioso você ver isso. Até mesmo quando, por exemplo, você vai ler aquelas frases cristãs, às vezes elas são muito genéricas, mas quando você vai estudar a vida dessa pessoa, a vida da pessoa em si, você consegue ver que essa pessoa carrega o sentimento daquela frase. E as coisas se tornam muito mais sólidas, né? Os pensamentos muito mais verdadeiros. Mas então, por que em si o otimismo não é um ideal ou uma utopia? Ontem, em uma conversa com um amigo meu, ele tava me falando que ele tava frustrado, que ele planejou fazer algo e não conseguiu, e ele falou, caramba, eu errei, cara, pô, eu errei. E eu fiquei pensando e falei com ele, cara, mas tá, você só tá contando os seus erros, tipo, por que você não conta também os seus acertos? E até essa semana eu tava conversando com minha namorada, um assunto sobre negócio, né, de tocar o próprio negócio, de ter a própria empresa. E a gente tava conversando sobre os medos que são envolvidos nisso, né, de, e se eu não der certo? E se aquilo, e se aquilo? E eu parei pra pensar que, caraca, se a gente tem a capacidade de pensar no que vai dar errado, nas más possibilidades que podem acontecer, o porquê não gastar também a nossa energia pensando naquilo que pode dar certo e pode acontecer? E, como eu sempre digo, vocês sempre vão perceber que eu sempre vou falar isso, esse é o ponto. O otimismo em si, ele não foge do realismo e ele não pode fugir da realidade. Ser otimista não é ser utópico, de sair da realidade e ver o mundo por fora da bolha. Como a gente estava dizendo, cara, se a gente consegue enxergar o lado ruim das coisas, aquilo que pode dar errado, aquilo que pode não acontecer, o que pode acontecer, por que não gastar tempo também pensando naquilo que pode acontecer, naquilo que pode dar certo, naquilo que às vezes nem é só pode, naquilo que é indiscutível acontecer. E isso é até um mecanismo do nosso cérebro. Tem um canal que eu, curto muito, até vou botar o link aqui, a cara do cara aqui, que ele fala muito sobre isso, sobre aquela questão de dopamina e tal, e ele fala sobre a questão de autossabotagem. Autossabotagem. A gente se autossabota com pensamentos pessimistas, e na verdade, se a gente for parar para pensar mesmo, às vezes na tentativa de ser real, por exemplo, às vezes a gente não quer ser muito otimista porque pensa que a gente vai fugir da realidade. Então a gente empurra toda a nossa expectativa para um pessimismo que também foge da realidade. Eu acho que eu ouvi uma porcentagem há um tempo atrás de um estudo que fala que, eu não sei o dado ao certo, se eu achar o dado eu coloco aqui, mas eu acho que 60 ou 70% das preocupações que nós temos de que algo aconteça, nesses 70% não acontecem. É meio que isso a estatística. E percebe que o pessimismo é muito mais utópico do que muitas das vezes o otimismo. E como eu disse, o pessimismo, nosso pessimismo, é tanto fruto de uma autossabotagem e tanto fruto também de uma acomodação. Ser pessimista muitas das vezes é muito cômodo pra gente. E isso é até, vamos dizer assim, natural. Tudo que se apresenta como novidade, algo novo, algo inesperado diante da nossa rotina, de certa forma, o nosso cérebro tende a rejeitar.
como um mecanismo de fuga ou luta, porque foge da nossa zona de conforto. Quando algo foge da nossa zona de conforto, a gente tende ou a lutar contra isso, ou a fugir. Quando, por exemplo, que eu citei nessa semana, a conversa que eu tive com minha namorada sobre negócios, empresa e tal, quando a gente está acostumado a, por exemplo, você trabalha de carteira assinada, você tá lá todo mês, você ganha um salário e tal, você tem o seu horário para entrar, o seu horário para sair. Isso, com o passar do tempo, se torna cômodo. Você já se acostumou, você já criou uma rotina em cima disso, você já criou os seus horários, você já criou as suas despesas e tal. E quando você começa a pensar fora da caixa, de falar assim, e se eu mudar essa rotina um pouco, sabe? E se eu me empenhar algumas horas a mais para começar a tocar meu negócio? E se eu fazer isso a mais? Ou até mesmo, e se eu sair do meu emprego para começar a tocar a minha empresa? E se eu sair do meu emprego para tocar o meu próprio negócio? Isso tudo se apresenta como uma quebra de padrão na nossa vida. E a gente tende a lutar ou fugir contra isso. E por isso vem as preocupações, ansiedade, e com isso os pensamentos pessimistas. E se não der certo? E se não? E se? E percebe que o ponto não é que é errado pensar nessas coisas, porque esses pensamentos são reações até mesmo involuntárias. Mas o ponto que eu quero chegar nesse vídeo, nesse papo que a gente está tendo, é: e se nós pararmos, pegarmos esses pensamentos e direcionarmos esses e se's para coisas positivas e reais? Até mesmo o tema do vídeo anterior. Não é que você vai se dedicar além da conta, se dedicar, se preocupar além do que você deve. Você tem que se preocupar com o que você deve e pode se preocupar agora. É até o significado da palavra preocupação. É meio que tem 5 caixas agora, tem isso aqui, ó, pra eu segurar agora. Mas aí, eu sei que daqui 5 dias eu tenho que pegar, sei lá, uma cadeira. Aí, por conta de que daqui 5 dias eu tenho que pegar essa cadeira, eu pego isso aqui que eu tenho que segurar agora, deixo aqui e fico aqui. Não, eu tenho que pegar a cadeira. Eu vou esperar só para pegar a cadeira. Sendo que isso aqui tá aqui agora para eu segurar. Isso em si é uma preocupação. Então, por favor, nas próximas vezes que pensamentos pessimistas vierem na sua mente, redireciona eles. Redireciona esses pensamentos não apenas para coisas positivas. Eu vou dar certo. Não. Seja dentro da realidade otimista. Com o tempo vocês vão perceber que eu não curto muito usar frase de efeito e tal, mas, cara, é inevitável. Todo trabalho duro, todo esforço, ele gera resultado. Tudo, cara. É literalmente uma das leis de Newton. Toda ação tem uma reação, mano. Toda ação tem uma reação. Se você se empenhar em algo, mesmo que não aconteça o que você planeja que aconteça, algo vai acontecer. Sabe, se você começa a orar todo dia, cara, é impossível que algo não mude na sua vida. Sabe, é impossível que você não comece a se parecer mais com o Senhor quando você se apresenta diante dele e se expõe a quem ele é. É impossível você começar a treinar todo dia, ou sei lá, 3 vezes na semana e o seu corpo não mudar. É impossível você começar a se alimentar bem e, sabe, o seu corpo, o seu sistema imunológico, é impossível você não mudar. É impossível você começar a tocar o seu próprio negócio e ao menos não gerar algo em você, nem que seja uma mentalidade diferente. E assim, eu não tô aqui para motivar você, eu não tô aqui para motivar você para começar, faça, comece, apenas comece. Não, isso é você. Isso é você com você. Eu comecei, eu tô vivendo. Eu estou proposto a viver o que eu planejo, eu estou proposto a viver os sonhos do Senhor, eu estou proposto a viver tudo aquilo que eu estou destinado a viver. A questão é, e você? E você? Tem até uma canção que, até vou colocar aqui, que eu vou lembrar qual é, mas é aquela que fala: queria ter amado mais, me importado mais. Sabe, essa canção, eu parei ontem ouvindo ela e falei, cara, eu nunca vou querer cantar essa canção. Sabe, eu nunca vou querer chegar em um ponto da minha vida de olhar para trás e falar assim, caraca, e se? Percebe que esse e se nunca vai deixar de vir na sua cabeça? O ponto é, se você fala
e se não der certo hoje e não faz por causa disso, em algum momento da sua vida você vai parar e falar, e se eu tivesse feito? E ser otimista lá na frente, quando o tempo já passou, não vale mais. E como eu falei, sabe, não busca motivação num vídeo. Se você entrou nesse vídeo pra, caraca, eu vou me motivar. Isso vai passar, aqui ó, você vai fechar o vídeo, vai abrir seu TikTok e ficar rolando pra baixo e nunca começar nada de verdade na sua vida. Então, cara, por favor, assim, eu digo por favor, por você, sempre que vierem os ICs, redireciona eles para algo real e positivo, para algo real e sólido. Sabe? E instiga a sua cabeça, mano. Você tem um cérebro para pensar. A nossa mente é criativa, a gente que deixa de ser criativo. Mas seja criativo, seja criativo. Foge um pouco do que você já sabe. Pensa assim, cara, e se isso? E se aquilo? Sabe? E se eu me esforçar um pouco mais e chegar aqui? E se eu me dedicar um pouco mais e ser isso? Isso é em tudo. É o que a gente sempre fala aqui, isso é em tudo na vida. Você pode aplicar isso em tudo e por isso é tão genérico. É muito genérico, porque você pode aplicar isso em tudo, você só precisa treinar sua mente para isso. Sabe, é o que até o cara que eu coloquei no início do vídeo, ele fala, são os caminhos neurais, você precisa pavimentar as ruas dos seus caminhos neurais. Sempre se lembrando, e Yahweh é maravilhoso. Sabe, o Senhor, ele conhece essas coisas e eu acho que é Salmos 119, 49 e 50. Um grande amigo meu um dia me falou esse salmo, que o Senhor fala assim, que o Senhor não, né? Davi, se não me engano, ele fala assim, me lembro das promessas que você tem me feito, porque isso me alegra nos dias maus. Sabe, esse sentimento, se lembrar, cara, sempre se lembrar, quando vierem pensamentos negativos, se lembre do que você já tem vivido. E até um tema de um outro vídeo que eu vou gravar, que eu tava pensando essa semana, é mais ou menos sobre isso. Se lembra, cara. Se lembra. Quando você começar a se desmotivar por causa da vida, se lembra de tudo que você já está vivendo até aqui. Quantas coisas você não planejou, fez e está vivendo hoje que você nem parou para pensar que está vivendo. É aquela famosa frase, a gente vive no anseio de possuir e no tédio de ter. Sabe? Vamos viver de verdade, vamos ser de verdade, vamos ser real e viver a vida. Porque o IC sempre chega. O IC sempre chega. E que ele não chegue de uma forma bem pessimista lá na frente. E o IC sempre chega, mas ele tem um prazo de validade. E ai de mim, ai de nós, quando o IC chegar e a gente não ter tempo mais. Ai de nós. E é isso, meus amigos. Até.